Fala, galera ligada no canal A Beira da Quadra, mais uma edição do VAR, o nosso programa que a gente fala apenas sobre arbitragem no voleibol. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Laerte. Seja bem-vindo, Laerte, tudo tranquilo? Tudo ótimo, é um prazer falar com você, é um prazer falar com todos os ouvintes e assistentes desse A Beira da Quadra. Vamos ver o que a gente pode ajudar aí nessa elucidação de algum problema que aconteceu, alguma situação. Isso aí, hoje... Boa tarde a todos. Hoje tem bastante história aqui, eu já estava até te falando anteriormente, já me sopraram algumas histórias engraçadas para a gente contar aqui. Mas, antes da gente começar, eu queria que você contasse do seu início, Laerte. Primeiro, antes do início na arbitragem, como que você se interessou pelo voleibol? Como que o vôlei surgiu na sua vida aí? Henrique, eu vi no interior, eu saí de casa, eu morava em Maripá, na fazenda, saí para estudar em Mar de Espanha, uma cidadezinha perto de Maripá, na zona da mata, de Juiz de Fora, Leopoldina, e estudei na escola lá, escola pública, escola estadual lá, em Mar de Espanha, e a gente brincava sempre lá com umas bolas, umas mochibas antigas lá, umas bolas equipe que a gente arranjava, pendurava uma corda no lado do recreio, e botava uma turma de um lado do outro, brincava de peteca, brincava de vôlei. Fiquei lá até 69, saí de casa em 64, saí de lá em 60, vim para cá em 69, vim estudar no Colégio Batista. O Colégio Batista sempre foi um colégio que deu muita ênfase à parte esportiva. E apitava lá jogos de entre salas, Olimpíada de escola, na época eu estava lá desde o primeiro ano do segundo grau, e fui ganhando gosto pela situação e fui para o lado do vôlei, porque eu tinha um amigo lá no Batista, que era... depois, com o tempo, veio a falecer, na época trabalhava no Colégio Batista também, Paulo César Ladeira, e apitava vôlei, e me perguntou, ele era da federação, fez apitar na federação na época, e me perguntou assim, por que você não faz um curso na federação, você gosta tanto de apitar essas peladas aqui na escola? E aí eu acabei indo, porque naquela época, antigamente, você tinha que passar na federação para ver a sua escala, e eu passava lá para ver a escala dele, e um dia ele falou assim, já que você passa toda semana, por que você não faz um curso de arbitragem também? E aí, foi pro lado da arbitragem, da parte de arbitragem, vôlei, fiz o curso com o Gogozinho há muito tempo, lá 76, acho que foi 75, 76, e aí viemos tocando até agora, 2009, que eu parei oficialmente, mas ainda fica aí na luta. E eu gosto do vôlei, quer dizer, na área esportiva eu gosto de todas as situações, mas vamos dizer que me identifiquei mais, eu me apaixonei mais pelo vôlei em função dessas situações. Oportunidades que aconteceram também, mas onde tiver uma bolinha rodando, uma coisa voando, eu estou parado na beirada da quadra. Um dia fui acho que no Minas, vi um jogo do NBB na época, da área do basquete, não sei se era do CBV. O cara falou, Maré, você vem aqui no basquete? Eu falei, lógico, eu vim aprender aqui, porque eu não posso errar esse negócio, não. Na escola, quando eu ensinar para o menino, ele não vai me rechaçar, não. E aí eu no futebol de salão, vou no handball, uma peteca, alguma coisa na área esportiva, eu tô fuçando. Boa, legal demais. Dentro dessa trajetória aí, desde lá do inicinho, quais que foram os jogos que você apitou que mais te marcaram? Henrique, essa pergunta é uma pergunta muito complicada. Ela é complicada porque todo jogo marca, desde o início da carreira, o primeiro jogo, competição maior, competição menor, festival de pré-mirim, eu gosto de todas as competições, não tem assim uma situação que mais marcou. Lógico, se você perguntar qual a importância, todas decisões de campeonato brasileiro, ela não deixa de ser tão importante como um jogo de infanto, sei lá, Olímpico e Minas e Sada, um jogo de Copa Minas ou de Copa Sada, tudo isso tem importância de uma forma ou de outra, ele acaba marcando a vida. Eu não digo que se foi mais emocionante ou foi mais importante, um jogo de Olimpíada, um final de Olimpíada, um final de um campeonato mundial, ela tem o mesmo peso para mim, ou a mesma importância do que um festival pré-mirim. Eu gosto do vôlei e faz com que o vôlei desenvolva e cresça e que cada um respeite a dificuldade do outro, que às vezes falta um pouco entre nós aptos, entre nós dirigente, técnico e atleta, que eu acho que acima de tudo tem que ter respeito. Então, algumas coisas que eu luto por ela há muito tempo, é difícil de colocar para você ou para alguém qual o jogo que marcou mais a minha carreira. Não, todos eles marcaram. Lógico, uns com mais intensidade, outros não, alguns com outras recordações de
um elogio que você recebe de alguém, ou de uma crítica que você vê que tem um fundamento, de uma reclamação de um jogador, ou de uma boa conversa no final do jogo com os próprios árbitros, com o dirigente, ou com o próprio técnico que vem conversar com você para entender a marcação de um julgado, ou esclarecer uma coisa que não ficou clara. Tudo isso faz parte de uma situação que é importante. Agora, o jogo mais importante é muito difícil. Eu tive muito bons jogos resultados, tive muitas alegrias e muitos estudos depois de cada jogo. Não digo que eu perdi sono por causa do jogo, não. Não perdia sono por nada, até hoje não perco sono. Mas você tem algumas recordações interessantes. Legal. Eu acho muito interessante, assim, dentro da visão do árbitro, de não colocar um jogo acima do outro, né? Para ir com concentração total para apitar qualquer jogo, né? Seja categoria de base, seja uma Olimpíada, né? Porque você é responsável para que aquele jogo aconteça da melhor maneira possível. Não, isso para mim é fundamental. O cara tem que saber primeiro para onde que ele vai, que jogo que ele vai apitar, onde que ele vai apitar, qual a dificuldade que tem, se lá tem muitos amigos, são todos amigos, se vai ter dificuldade para entrar no ginásio, para toda situação. Por isso eu sempre lutei na federação, quando eu estava dirigindo a antecedência, a pessoa teria que saber onde que ele está indo, por que ele está indo e o que ele está fazendo lá. Ele está indo lá para fazer com que o voleibol lá seja melhor entendido, melhor esclarecido. Ele não pode trazer problema para o jogo e nem deixar que o jogo traga problema. Senão, o voleibol está perdendo um campo. E esse campo a gente não pode deixar. Eu sei de algumas outras federações que eu chegava na quadra, eu senti isso quando eu trabalhava na escola, chegavam lá para apitar uma competição estudantil. Se eu soubesse que esse jogo aqui, eu não ia nem andar depressa para chegar aqui. Eu falei, não, mas você não pode pensar que esse jogo aqui escolar, de menino de 10, 11 anos, você pode levar ele de qualquer maneira. Senão você não prepara para apitar um jogo adulto da Superliga de Futebol. Não, mas não é assim que não. Você agora se falou uma bobagem com uma pessoa que tem uma certa vivência na área esportiva, na parte da arbitragem. Eu vou até, na época, falei, eu vou até conversar com o seu diretor de árbitro lá, que eu acho que isso é uma falha que tem na sua federação, que o árbitro tem que saber que jogo ele vai apitar. Porque às vezes você se prepara para vir apitar um jogo de criança, igual você vê hoje, e você chega aqui, você está preparado, chega aqui, tem um jogo juvenil pesado. Ou se prepara para um jogo maior, chega aqui, tem criança. Você lê por isso, eu acho que o árbitro precisa saber o que ele vai fazer, com quem que ele vai estar, por que ele foi escalado naquele jogo, o que ele vai dirigir naquele momento. Show de bola. Laerte, queria que você falasse um pouquinho das suas experiências em Olimpíadas. Como foram essas experiências? O que cada uma teve de especial dentro da sua trajetória? Travou um pouco aí, mas eu acho que eu entendi. Você falou em termos de trajetória de Olimpíada, não é isso? Isso. Olha, Henrique, trajetória de Olimpíada é o seguinte, eu fui a primeira Olimpíada em Seul. Daí, eu tinha 76, 12 anos de arbitragem. Eu fui a Seul. Tive lá na Olimpíada, porque naquela época eu fui sair para um local, para ir para o Oriente, era um negócio complicado, dificuldade do inglês, lá não tinha problema com o inglês, porque ninguém falava inglês lá na Olimpíada, mas fomos lá bem sucedidos naquela Olimpíada, bastante jogos bacanas, fui até uma semifinal na época, fiquei com o ato reserva no último jogo, que foi Estados Unidos e Rússia no masculino, pude assistir o terceiro lugar, Brasil e Argentina, assim, pertinho da quadra, o Brasil ainda perdeu o terceiro lugar para a Argentina, mas foi uma experiência muito bacana. Lógico, uma pessoa nova naquela época, com 12 anos de arbitragem, eu fiquei, na realidade, foi deslumbrante a Olimpíada naquela época, né? Tem muitas marcas de lembrança, porque eu fui naquela época fui eu e Kuroki, amigo nosso Brasília, que atualmente é o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem. A gente tem muita coisa bacana naquela época. Ficamos numa situação que era perto de alguns ginásios, então a gente podia, com o passaporte, assistir alguns jogos, assistimos até luta de boxe, nós estávamos perto do hotel, tinha tempo vago, a gente pegava um metrô, pegava um trem, enfim, chegava numa beirada de uma quadra para ver. Depois, a outra Olimpíada foi a Barcelona também, espetáculo. Barcelona foi um espetáculo de organização e de tudo.
né? Barcelona foi muito bacana. Tivemos alguns problemas, né, em Barcelona, um jogo ficou muito marcante, que foi o primeiro jogo da Olimpíada, que foi Estados Unidos e Japão, que eu até hoje acho que a escala não foi muito bem feita, porque, quando eu digo não bem feita, porque naquela época tinha uma briga muito grande, Estados Unidos e Rússia, e estava jogando Estados Unidos e Japão, e naquela época, a gente sabe que até hoje o poderio econômico é Estados Unidos. E aquela briga tinha Estados Unidos e Japão, briga política, aquela que a gente sabe que problema tinha, e até hoje, desde aquela época, quem mandava, entre aspas, financeiramente no vôlei, tudo que tem até hoje no vôlei, rede é Japão, poste é Senô, piso é do Japão, bola é do Japão, enfim, Estados Unidos e Japão. Qual o árbitro que foi escalado? Rabin Samedov. De onde que ele era? Rússia. E o Laerte, segundo árbitro. E deu problema exatamente Estados Unidos e Japão. Então foi um jogo que realmente ficou marcado não só na minha história, mas na história do voleibol como um todo, de um jogo ter sido anulado ou trocado a pontuação dele, o placar dele. Na realidade, o Japão ganhou dos Estados Unidos, ou os Estados Unidos ganhou do Japão de 3-2, e depois foram rever lá um lance que aconteceu no final do quarto set, exatamente no quarto set, que depois de um dia de reunião e problemas a ser resolvidos, a comissão, na época, viu que foi aplicado errado a regra do jogo, e o jogo foi mudado o placar de 3-1 para o Japão. Então, foi uma marca meio complicada nessa época, e essa Olimpíada ficou marcada uma série de coisas, mas ficou muito mais marcada pela estrutura que foi feita, pela movimentação. A maratona foi dentro da cidade, quer dizer, cruzou toda a cidade, aquela emoção do caramba. Depois, o atleta subir naquele monte até chegar no estádio lá no Alto Montjuí, que foi muito bacana. E o Olimpíada foi muito bacana. Eu fiz segundo árbitro esse jogo também, Estados Unidos e Cuba, junto com um coreano, com o Cho Wan-ho. Muito boa, muita Olimpíada, muito bacana, sabe? Fiquei um pouco triste, porque naquela época a minha passagem foi marcada, terminou a competição de feminino, num dia eu tive que ir embora no outro. Então eu vi a final de Brasil e Holanda, que o Brasil foi campeão naquela Olimpíada. Eu vi a final do Brasil e Holanda esperando meu voo no Galeão. Cheguei no Galeão morto de sono e procurei uma televisão para ver Brasil, e aí deu embarque, a gente acabou vendo o final do jogo dentro do voo. Lembro até hoje, numa televisãozinha que tinha lá do Gilmar Rinaldi, que era jogador de futebol do Flamengo, viu o São Paulo jogar aqui, eles estavam lá, então foi uma festa dentro do próprio voo. A única coisa que ficou ruim da Olimpíada foi ter vindo um dia antes de terminar, quer dizer, vamos não ver a cerimônia de abertura e vir embora antes do Brasil e Holanda. Aquele jogo ficou marcado na história do voleibol como um todo, mas foi muito bacana. A terceira participação minha foi em Pequim, em 2009. Fiquei listado em algumas outras Olimpíadas, mas aí não vem ao caso, porque depois eu fiquei sabendo que meu nome foi retirado no meio da última situação. Os motivos também não interessa saber, mas a última Olimpíada que eu fui foi Pequim, em 2008. Muito bacana também, muito bem organizado, um trem, espetáculo. Essas viagens internacionais são viagens muito bem organizadas, e a Federação Internacional, realmente, ela dá show nessa parte, porque ela te dá todas as condições de você executar um trabalho nota 10, ela te dá tudo nota 10. Assistência toda que você precisa ter, você fica tranquilo para executar bem o trabalho. Então, foram três ocasiões muito bacanas. Em termos de Olimpíada, foi muito bacana. A gente acha que a pessoa vai na Olimpíada só passear, que ele pode ver qualquer competição. Não é bem assim. Não é bem assim. Você tem restrições em alguns locais, você não pode entrar, você tem uma credencial que te dá acesso a outras situações dentro da sua modalidade de vôlei, você pode acompanhar. E também, por ter gostado tanto, eu acabei indo na Olimpíada do Rio, né? Fui passear, comprei meus ingressos, fui lá na Olimpíada do Rio também, reviver. Aí levei a Paula, minha esposa, a gente pôde ir lá também reviver algumas emoções desse sistema da Olimpíada que a gente fez. E aí, para muita gente, a Olimpíada no Brasil trouxe um tanto de problema, a gente sabe que realmente traz, mas é uma coisa, é um legado que nós não soubemos aproveitar, mas não deixa de ser uma experiência bacana. Sim. E no Rio você conseguiu assistir a conquista da medalha de ouro? Não, porque eu não tinha ingresso, eu não tinha... Quer dizer, eu até poderia, Henrique, com a minha credencial que eu tinha na época da Federação Internacional e com a minha carteira, eu poderia ir, mas eu fui com a Paula, fui com o Henrique, com a Paula, com a esposa dele, não tinha jeito, a gente foi estritamente onde é que a gente tinha comprado ingresso,
né? E depois lá ganhei mais um ingresso lá, que era do badminton. Acabamos em um dia lá no ginásio do badminton, mas fui no vôlei três ocasiões lá no Maracanãzinho, fui no basquete, fui no handball, fiz uma visita um dia na Vila Olímpica, né? Na Vila Olímpica, não, na Arena, onde tinha aquela competição de jogos, né? Basquete, handball. Então, deu para ver bastante coisa. Mas a gente não consegue tudo, né? Eu queria ir na natação, na ginástica olímpica, no remo, na canoagem, enfim, mas aí não dá tempo, não teve jeito. Mas deu para reviver um momento bacana. Ô Laerte, eu estava conversando com o Alair ontem, e aí ele falou comigo para eu te perguntar sobre o caso dos carequinhas dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Barcelona. Gosta, Alair gosta dessa história. Lembra que eu falei dos Estados Unidos e do Japão? Quando deu esse problema nessa reunião no outro dia, porque jogava um jogo um dia. Pegava um dia, passava o outro, nesse outro dia. A gente ficou de reunião por 5h30 da manhã, fui lá na Vila Olímpica, bater no quarto, eu fui atender, tem uma reunião agora na comissão de leis de jogo, arbitragem de ontem, para estudar aquele jogo dos Estados Unidos e do Japão. Então, bom, ficamos em reunião praticamente o dia todo. Nós saímos de lá, era quase 5h da tarde, sem comida, sem nada, até tomar a decisão final de foi mudar o placar do jogo. Bom, mudou, publicou em boletim, etc. Ficamos sabendo que teve um mal-estar muito grande na delegação dos Estados Unidos, não foi nem só no vôlei, mas especialmente no vôlei, mas foi uma coisa muito bem colocada, Henrique. Eles chamaram o técnico, o assistente técnico, o chefe de delegação dos Estados Unidos e o capitão dos Estados Unidos, e todos do Japão também, o técnico, assistente técnico, chefe de delegação, capitão, primeiro árbitro, segundo árbitro, apontador, quer dizer, foi uma ruma de gente, vamos assim dizer, tinha um carro de gente, um caminhão de gente reunido numa sala até tomar a decisão final. Bom, decidiu, colocou o placar, etc. Muito bem. Passou, vamos dizer que esse jogo foi na segunda, passou na terça, quarta-feira jogava Estados Unidos e Itália. Aí, poxa, depois de uma maluquice dessa situação, que eu nem comento com ninguém, né, sobre a situação, por quem que eles colocaram nesse jogo de novo? Bom, eu estava lá de árbitro reserva nesse jogo. Itália e Japão. Itália e Estados Unidos. Outro jogo complicadíssimo. Bom, tudo bem. O jogo fez aquele protocolo todo na hora do hino nacional, cara, todo mundo assustou, porque os Estados Unidos chegou todos, porque o problema aconteceu com o Bob Samuelson, que era um careca na época, não sei, você não era nem nascido, não sei se você lembra, você já viu algum jogo dele. A seleção dos Estados Unidos era uma máquina, né? Samuelson, Trivilic, Stork, Kira, ele era fantástico. Bom, o Samuelson era careca, não tinha cabelo na época, e o problema aconteceu com ele. Todo mundo chegou para esse jogo, Japão, Itália e Estados Unidos, todo mundo cabelo cortado, tudo rapado. Até aí, tudo bem, fizeram uma homenagem ao Samuelson, de prestígio para ele, de apoio para ele, porque teve problema, enfim. Bom, mas aí aconteceu durante o protocolo, a hora que foi tocar o Nacional, os caras viraram de costa. Todos de costa. Para arbitragem, para bandeira e para tudo. Aí a Federação Internacional, meu amigo, enlouqueceu, né? Meteu uma nota oficial desse tamanho, assim, no outro dia, dizendo que se os Estados Unidos não mudasse a postura, a Federação Internacional eliminava a delegação de voleibol dos Estados Unidos. Aí comprou uma briga pesada. E aí ficou marcada essa situação toda, porque os caras se rebelaram raspando a cabeça, e no outro dia o problema maior foi que eles tocavam o hino nacional e tocavam o hino da Federação Internacional. Na hora que ia tocar o hino, eles viraram de costas, quer dizer, aí foi um protesto que realmente, dentro da visão da Federação Internacional e do público em geral, ultrapassou um pouco o limite. E aí a Federação Internacional realmente pegou firme, pegou pesado em cima deles, e eles tiveram que mudar a postura, senão o pau ia quebrar para cima deles. Não foi um caso, assim, esquisito, mas não muito interessante, né? Foi uma indo e vindo, porque o ato da Rússia não durante a nossa reunião lá, esse clima, vamos dizer, durante essa conferência de jurado, ele confessou, dizendo que ele não concordava com aquela regra em ter que, na época, quando você tinha um cartão amarelo só, o outro cartão seria vermelho, e o cartão vermelho daria ponto. Como essa situação aconteceu 14-11
para o Japão seria 15-11, foi onde que terminou o jogo 3-1. O jogo terminaria aí 3-1 se tivesse aplicado o cartão vermelho no Samuelson, não teria esse desgaste todo, esse jogo não ficaria marcado para sempre na história olímpica com relação a essa não aplicação do cartão, vamos assim dizer. Mas a história, entre aspas, trágica foi essa situação aí. Mas foi bom que foi feita justiça na época, foi aplicado a regra do jogo, foi revista e foi, dentro de uma forma ou de outra, foi colocado em prática aquilo que estava escrito na regra do jogo. No final das contas, a regra prevaleceu. Uma outra curiosidade que o Alair pediu para você contar, uma outra curiosidade que ele pediu para você contar sobre os espetinhos de inseto lá em Pequim. Henrique, lá, safado. O que eu falei, Henrique, lá em Pequim, a gente vê falar dessas loucuras que tem em Pequim, tem mesmo. Eu ia experimentar, eu estava com um amigo lá mexicano, e ele topava fazer tudo, né? Nossa, ele era gozado demais, e ele topava, vamos comer o almoço hoje em tal lugar, vamos embora. Aí, pegamos um dia no restaurante lá, rapaz, pedimos uma pimenta, ele é mexicano, gosta de pimenta. Pegamos uma pimenta lá, ele afinou. Não é possível. E aí, rapaz, a gente tinha um esquema de transporte que se a gente fizesse a pé do hotel que a gente estava, no ginásio 1 de competição, a gente gastava 4 minutos a pé. Se passar por cima de uma paralela, esqueci o nome, meu Deus do céu. Como é que sobe? Passa por cima da avenida, assim, sai do outro lado. Passarela paralela. Era uma passarela. Você subia e passava do outro lado, 4 minutos você chegava dentro do ginásio de competição. Mas todo dia, no horário marcado, tinha um ônibus ou tinha um transporte que você gastava 32 minutos para dar volta no quarteirão, etc, até chegar no ginásio do outro lado. Mas estava lá todo dia. Não interessa. Você foi a pé, você põe seu nome, senão, porque eles estavam lá e te procuravam se você não estivesse lá. Enfim, todo dia a gente fazia isso. Mas aí teve um dia que a gente estava chovendo, a gente não foi. Depois esperamos o transporte. Aí o transporte passava por uma rua onde tinha uma feirinha de todos esses negócios de espetinho. Falei, amanhã eu vou vir comer aqui a lagartixa, o que tiver aqui de espetinho. Henrique, os 3 últimos dias foi de chuva. Eu comi um tanto de espetinho, mas os que eu queria mesmo experimentar, nesse da rua, feito igual a gente tem aqui, de carne, de gato e coisa, não, esse eu não consegui. Mas eu experimentei bastante outras coisas lá, viu? Acho que rato e morcego eu não encarei, não. Mas outras situações eu encarei. Na Coreia, por exemplo, foi um churrasco um dia lá maravilhoso. Aí no final, o cara falou assim, vocês acabaram de comer uma carne deliciosa de cachorro. Eu falei, não tem problema, estava gostoso. Desse jeito. Mas aí, bom. Rapaz, os espetinhos eu não experimentei todos. Eu tinha cada um exótico, mais que o outro. Falei, amanhã eu vou vir aqui. Falta 3 dias de competição, se eu passar mal, não tem problema. Mas aí choveu, e a feirinha de rua não participou nesse dia. Mas muito bacana, viu? Legal demais. Muito bom ouvir essas histórias assim que o vôlei proporcionou, né? Essas viagens pelo mundo. Para a gente já caminhando para o nosso finalzinho aqui, como é um programa mais curtinho esse, eu queria que você deixasse uma mensagem para os árbitros que estão começando agora. O que você deixa de dica para a galera aí? Nossa, Henrique, é muito difícil você deixar uma mensagem para quem vai começar agora nesse tempo de pandemia, porque nós não sabemos nem por onde começar. Nós não estamos sabendo nem onde que nós vamos caminhar e quando que a gente vai poder caminhar, né? Mas não é por isso que a gente não pode deixar de dizer para aquelas pessoas que começaram agora, não tenha pressa. Faça seu trabalho bem feito, adquira respeito dos outros, você precisa ter credibilidade. Para você ter credibilidade, você tem que fazer as coisas certas, você precisa de aplicar a regra do jogo, independente de quem seja. Todos têm que ser seus amigos e tem que entender que você está ali trabalhando em prol do voleibol. Você não pode ali que não seja
pensando que o voleibol também precisa de uma arbitragem bem colocada, uma arbitragem que está conhecendo, e nada melhor que você apitar jogo de seus amigos. Muitas vezes as pessoas falam assim, Alex, mas você é amigo do fulano. Eu falo, mas é lógico, melhor eu apitar um jogo de amigo do que de inimigo. Se o amigo não puder me entender num momento de dificuldade que eu possivelmente tenha errado, pode ser que naquele momento, da forma que ele entendeu, ou movido por uma emoção maior, que ele estava dirigindo a equipe, ou com o coração dele um pouco mais, pode ser que ele tenha achado que não foi a melhor solução, ou que eu não tenha aplicado aquele 2 toques, a bola dentro, a bola fora. Ele pode ter enxergado de uma forma, pode ter enxergado de outra. Ele pode ter enxergado dentro, e eu posso ter enxergado fora, não sei quem estava certo. O vídeo agora veio nos ajudar nessa situação. Né? Se tem alguma dúvida, eu não concordo muito com o nome de desafio, porque na realidade você não está desafiando ninguém, você está querendo que aquela decisão seja mais correta. O desafio parece que você não está a afiar para ver se você está certo ou se está errado, não. Eu não entendo aquilo como desafio. O vídeo veio para a melhoria do voleibol, ou seja, a última decisão tem que ser a mais correta. Não interessa se é para o A ou se é para o B. Se foi no primeiro ponto, no 24º ponto, a decisão tem que ser a melhor ou a mais justa possível. Então, aqueles que estão começando têm que entender que eles precisam trabalhar em função do voleibol. O voleibol precisa de melhorar e ele tem melhorado a cada dia. A gente fica muito feliz, e ontem fiquei, quer dizer, minha mulher fala que eu sou viciado, mas ela também fica viciada de vez em quando, né? Porque é só a gente que assiste jogo ontem, igual a gente assistiu ontem. Eu assisti o primeiro jogo, na sexta eu fiquei de 7 horas da noite, ou antes, né, de 15 para 7, até quase 1 hora da manhã, vendo os 2 jogos de vôlei. E ontem fiquei também. E aquele jogo Cruzeiro Tapetininga eu fico também, no masculino eu vou ficar também. Por quê? Porque eu quero ver o vôlei crescer como um todo. Vi esse crescimento do vôlei ao longo dos tempos, ajudei de uma forma ou de outra, tomei pancada, dei pancada, mas ajudei no desenvolvimento do vôlei como um todo. Então a arbitragem precisa saber que arbitragem não, o pessoal do vôlei como um todo, os atletas, os dirigentes, os técnicos, tem que entender que o árbitro, eu não digo que é um mal necessário, é um necessário nesse mal que é o vôlei. Porque o vôlei acaba sendo um benefício na vida da gente, mas ele torna quase que um mal. Você vê que nesse tempo de pandemia, o que o técnico está mais triste com ele fazer? Não posso dar treino para os meus atletas. Quando está dando treino, eu falo assim, estou morto, mas o técnico está lá, está arrancando sangue do aluno, está querendo ver o voleibol crescer. E o árbitro também tem que entender, e todo mundo tem que entender, que a arbitragem é uma pessoa que tem que ter na cabeça, que ele está indo naquele momento. Né? Daí vem o nome de autoridade. A autoridade quer dizer que ele foi autorizado a ir lá ajudar na melhoria do vôlei como um todo. Ele está autorizado por alguém. Por isso que o técnico, ele é autoridade. O que ele é autoridade? Alguém maior do que ele autorizou a ele dirigir aquela equipe. Ele tem autoridade, quer dizer, está autorizado a tomar qualquer decisão naquele momento com aquele grupo de jogadores, com aquela comissão técnica. Daí que eu entendo que é autoridade. A pessoa tem autoridade porque ele foi autorizado por alguém. Então, o árbitro precisa saber que ele tem que exercer essa autoridade, ou seja, alguém me autorizou, então eu tenho que fazer jus a essa autorização e não vou poder decepcionar quem me autorizou. Seja a minha federação, seja o departamento de árbitro, seja meu presidente, seja a CBV, seja o órgão que me fez. Por isso que, às vezes, o professor, ele é autoridade naquela aula, por quê? Porque o seu patrão o autorizou que, naquele momento, ele vai dirigir aquele grupo de alunos. Os pais têm que entender, e ao longo do tempo nós estamos perdendo isso, que os pais não querem entender que o professor, ele é autoridade, ele está autorizado por alguém, ele fez um curso superior, ele tem uma carteira emitida por um órgão lá, seja do Ministério da Educação e Cultura, foi alguém que deu para ele uma carteira onde está escrito assim, autorização. Então, ele tornou-se autoridade. Então, gente, a turma que está começando, olha, a sua contribuição como árbitro no vôlei é muito valiosa. Você, quando for escalado num jogo de pré-mirim ou de mirim, muito mais ainda, porque você está mexendo com a emoção da formação de uma criança, da formação do ser humano ainda. Então, você precisa saber que você tem que fazer o atleta. A gente, quando vai para um festival pré-mirim ou com categoria menor, um festival qualquer, todos nós que estamos envolvidos naquela competição, naquele festival, nós temos que voltar para a quadra, para casa, feliz.
e já querendo saber quando que tem outro, porque aqui te fez bem. Eu acho que isso é importante a gente entender. Isso aí, show de bola. Laerte, então, pô, queria te agradecer pelo papo, pelas histórias muito, muito legais. Espero que seja o nosso primeiro papo, que a gente tenha condição de conversar cada vez mais sobre arbitragem no voleibol aqui. Valeu demais. Olha, Henrique, eu estou à disposição. Assim que você quiser, é só marcar que a gente arruma um horário, a gente dá um jeito, tá bom? Obrigado, Show viu? de Doido para bola, voltar às combinado. competições, a gente poder. Hoje eu encontrei com um amigo já de muito tempo, ele era aqui de Ouro Preto, foi há um tempo, mudou, a empresa dele mandou ele para Mato Grosso, ficou em Corumbá há muito tempo, e agora voltou para o Brasil e me perguntou, e nas quadras, você tem ido? Eu falei, olha, não estou conseguindo ir nas quadras, porque nesse momento de pandemia, cada um tem uma dificuldade para poder entrar, então eu não quero abusar, né, de ter uma credencial de delegado ou uma credencial de arbitragem, e aí eu vou ficar causando, entre aspas, um ciúme ou uma inveja em alguém que não está podendo ir. Então, eu não vou desrespeitar uma norma que quem não estiver em atividade não vá, por questão de pandemia, por questão de segurança. Então, eu tenho ficado um pouco mais recluso em casa, mas estou lá. Passou no Sport TV, na Globo, na Bandeirantes, eu fico procurando ESPN, eu vou lá, eu quero saber como é que anda o negócio. Mas eu estou à disposição, assim que você precisar, vamos marcar que eu estou dentro. Tá Show bom? de bola. Valeu demais, Laerte. Abração, tamo junto. Valeu, Obrigado. galera. Obrigado. Um abraço, Henrique. Até mais.